Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês os jogos de palpites de futebol para o dia 16 de setembro de 2022, a nossa sexta-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol pela Espanha La Liga, o jogo do Real Valladolid versus Cádiz, que tem início às 16 horas. Lembrando também, se você quiser nos acompanhar lá no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Continuando, a classificação, a equipe do Real Valladolid atualmente é o 17º colocado em 5 jogos, com 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 3 gols marcados, 10 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Já a equipe do Cádiz é o último colocado, ainda não venceu na competição, soma 5 jogos e 5 derrotas, 0 gols marcados e 14 gols sofridos. Então vem muito mal das pernas essa equipe do Cádiz. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Real Valladolid tem a 3 confrontos sem derrotas diante do Cádiz. A 4, a equipe do Cádiz também vem sem derrotas. Em sequência individuais, a equipe do Cádiz tem a 8 derrotas consecutivas, a 9 jogos sem vitória, a 6 sem marcar gols. Sofreu gol nos últimos 6, nos últimos 9, em 8 deles foi a primeira equipe a sofrer e o último confronto foi 1-1 entre essas equipes. Ou seja, mesmo a equipe do Valladolid está na situação muito delicada na tabela, é início de temporada, mas a fase do Cádiz é ainda pior. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 caça. Vamos agora para o jogo da Itália Série A, o jogo da Salernitana versus Lecce, com início às 15h45, e vamos focar no nosso palpite do dia. A Salernitana é a 10ª colocada, em 6 jogos, 1 vitória, 4 empates e 1 derrota, 9 gols marcados, 6 gols sofridos, 7 pontos conquistados. O Lecce, 17º colocado, em 6 jogos, ainda não venceu na competição, vem somando 3 empates e 3 derrotas, 4 gols marcados, 7 gols sofridos, 3 pontos conquistados. Últimos confrontos entre eles, em 5, a equipe do Salernitana sofreu gol, a equipe do Lecce vem a 5 confronto direto sem derrotas, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. Em sequências individuais, a equipe da Salernitana tem 5 jogos sem derrotas, a 3 jogos sofreu gol, tem 3 jogos sem vitória, e a equipe do Lecce vem a 8 jogos sem vitória, a 8 jogos sofreu gol, a 5 jogos saiu menos que 3 gols, em 5 de 7 saiu ambos marca e em 6 dele foi a primeira equipe a sofrer. O último confronto deu Lecce pelo placar de 2-0. Para essa partida, acredito que a equipe da casa não perca. Tem uma sequência muito boa de empate, empatou com a Juve aí recentemente. Por esse retrospecto, acredito que a equipe da casa não perca. Então vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para o nosso próximo palpite de futebol para hoje, que será da Turquia Superliga, o jogo do Galatasaray versus Konyaspor, o início às 14 horas. A equipe do Galatasaray é a 5ª colocada, em 6 jogos, 13 pontos conquistados, 7 gols marcados, 4 gols sofridos. Até o momento, 4 vitórias na competição. E a equipe do Konyaspor, primeiro colocado, atual líder, em 6 jogos, 14 pontos conquistados, 7 gols marcados, nenhum gol sofrido, ou seja, é uma das melhores defesas da competição, ainda não perdeu na competição, está invicto juntamente com o Basak Serri, que tem 13 pontos. Será um jogo bastante complicado para essa equipe do Galatasaray. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 dos últimos 8 saiu menos que 3 gols. Em sequência individual, o Galatasaray vem a 4 jogos sem derrotas. Em 6 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. E o Konyaspor
vem a 4 jogos, 4 vitórias, 5 jogos sem derrotas, a 5 jogos sem sofrer gol. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. E em 4 de 5, mais uma vez, é uma equipe que sofre poucos gols, tanto é que tem uma das melhores defesas da competição. O último confronto entre eles, a equipe do Konyaspor conseguiu vencer por um placar de 2-0, ou seja, é a favorita a estar vencendo essa partida. Essa equipe do Galatasaray vai enfrentar uma equipe bastante, bastante equilibrada, uma equipe bastante arrumada, que é essa equipe do Konyaspor, é a atual líder, mas a equipe do Galatasaray vem logo atrás com 13 pontos, dividindo a vice-liderança com a Adana, Besiktas e Başakşehir, que também tem 13 pontos. Ou seja, será um jogaço, não tenho dúvida disso, mas que a equipe da casa é a favorita, mesmo a equipe do Konyaspor vindo em um momento excelente. Por esse retrospecto, acredito em um jogo para poucos gols, um jogo para menos de 3 gols e meio, e sendo pouco usado, menos de 2 gols e meio, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o nosso próximo palpite de futebol e análise de aposta esportiva. Vamos para a Bélgica, primeira divisão. O jogo do Antwerp versus Serang, o início às 15h45. Na classificação, o Antwerp vem disparado, atual líder, 8 jogos, 8 vitórias, 100% de aproveitamento, em 19 gols marcados, 5 gols sofridos, 24 pontos conquistados. E a equipe do Serangues vem na 16ª colocação, em 8 jogos, 2 vitórias, 6 derrotas, 7 gols marcados, 16 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 10 deles saiu menos que 5 cartões. Sequências individuais, o Antwerp vem de 4 vitórias consecutivas. Em 4 dos últimos 5 jogos, venceu o primeiro tempo e saiu mais que 2,5 gols. E a equipe do Serangues, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Os últimos 2 confrontos de Antwerp, para essa partida o Antwerp vem voando aí, 8 vitórias consecutivas nas 8 primeiras rodadas, 100% de aproveitamento. É uma equipe que tem um dos melhores ataques da competição, tem a melhor defesa desse campeonato, enfrenta um dos piores ataques também, uma das piores defesas. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para o nosso próximo prognóstico de palpite de futebol para o dia. Pelo Brasileiro Série B, o jogo do Vasco da Gama versus Náutico, com início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Vasco, quarto colocado em 29 jogos disputados, 45 pontos conquistados, 31 gols marcados, 24 gols sofridos, enfrenta a equipe do Náutico, atualmente é o último colocado, em 29 jogos disputados, 27 pontos conquistados, 24 gols marcados, 40 gols sofridos. Atuando em casa, essa equipe do Vasco, sexto colocado, sexto melhor mandante da competição, 14 jogos, 9 vitórias, 5 empates, ainda não perdeu em seus domínios, 20 gols marcados, 4 gols sofridos. Já o Náutico fora de casa é um dos piores visitantes da competição, é o 18º colocado em 14 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, 5 gols marcados, 23 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 6, ambos marcam. O Vasco tem a 3 confrontos sem derrotas diante do Náutico, mas sofreu gol nos últimos 6 confrontos e o Náutico também sofreu gol nos últimos 6 confrontos. Sequência individual, o Vasco da Gama vem a 7 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu ambos marcam mais que 2,5 gol. Perdeu o primeiro tempo em 4 de 5 e o confronto mais recente entre eles foi no estádio dos Aflitos e o Vasco levou a melhor pelo placar de 3-2. Nos 2 confrontos anteriores ficaram em empate técnico em 1-1 na casa do Vasco na temporada passada e na mesma temporada passada, o Náutico empatou em casa por um placar de 2-2. Ou seja, para essa partida, o Náutico vem em uma sequência de 2 vitórias consecutivas, atuando em casa. É uma equipe que conseguiu vencer o Ituano nos minutos finais e também venceu a equipe do Brusque.
Já o Vasco vem de derrota diante do Brusque, perdeu para o Grêmio recentemente no último final de semana, até tentou e conseguiu sair na frente com o técnico Jorginho, mas o Grêmio do Renato Gaúcho conseguiu vencer pelo placar de 2-1. O Vasco vem em uma decrescente enorme, cada dia mais os rivais que estão abaixo dele se aproximam, como é o caso do Londrina e o Sport Recife. Então o Vasco tem que ligar o sinal de alerta, senão vai perder essa vaga aí para a divisão de elite. Mas para essa partida não vou focar em mercado de resultados. Vejo um bom jogo para gols, já que essas equipes têm se enfrentado nos últimos jogos e têm saído bastante gols. Então, a nossa opção para essa partida é mais de 1,5 gols. E você que é mais usado pegaria ambas as equipes marcam, probabilidade 2-1 jogo. E aí, apostador, essas são as análises e prognóstico de palpites de futebol para essa sextou de dicas do apostador. Bom, antes de encerrar aqui os nossos prognósticos, como já é de costume, irei deixar aquele bilhete pronto formado como tripla e dupla aqui do canal. Mas como é uma cesta de pouquíssimas opções, vamos estar deixando ou uma dupla ou uma tripla. Vamos estar deixando essa vitória da equipe do Antwerp da Bélgica. Vamos estar deixando também essa vitória da equipe do Salernitana com empate. E vamos estar deixando essa vitória com certeza do Real Valladolid com empate. É a tripla do canal Dicas do Apostador. Então é isso, esse é o vídeo de hoje e nós nos se reencontramos nos nossos próximos prognósticos de palpites de futebol. E aí, apostador, fui!